Eu vejo aqui uma situação de uma pessoa que tá passando por um processo de luto, que já tá um pouco mais no final desse processo. Aqui me parece, eu sinto muito uma situação assim que se passou de uma situação muito desagradável, que pode ser que alguém ou algo morreu, pode ser, quer dizer, pode ser uma pessoa, pode ser um animal, mas pode ser uma situação também, uma relação. Então algo deixou a sua vida, assim, dessa forma abrupta e triste, e só que agora você tá começando a passar por isso, tá começando a deixar esses sentimentos irem, tá começando a deixar as coisas voltarem a rodar de novo. Você tá começando a perceber que pode deixar os sentimentos bons aparecerem de novo e sentir coisas boas de novo, né? Porque quando a gente tá nesse processo de luto, a gente se vê muito nesse local de tristeza muito forte, que não importa o que aconteça, você continua ali, você continua triste. Só que agora você tá começando a deixar isso passar, aos poucos. E você percebe também que é uma decisão que você tem que fazer, de deixar isso pra trás, mesmo que seja difícil, de começar, de voltar a fazer as coisas andarem, mesmo que seja difícil deixar isso pra trás, deixar essa pessoa, essa situação, esse relacionamento, um animal que você perdeu. Mas então você tá nesse processo de começar a ter esperança de novo, que é importante e muito bom pra você. Parece que esse ciclo que você tá passando, trouxe muitas informações pra você, trouxe muitos aprendizados e crescimento necessário pra você. E talvez você enxergue isso ou não, mas tudo isso que você passou foram experiências que, querendo ou não, acrescentaram muito em quem você é agora. Você tá começando a desenvolver essa nova fase e você tá começando a se tornar uma nova pessoa depois disso tudo. Mesmo que tenha sido dolorido e que ainda seja dolorido. Mas mesmo assim, você tá começando a entender que precisa deixar fluir, precisa deixar as coisas andarem de novo, deixar o passado, deixar essa situação ou essa pessoa, ou o que for, pra trás, e isso não significa esquecer ela, mas significa você continuar em frente, apesar de ter passado por isso, apesar de ter perdido ela, ou isso, o que for, e que é importante, né, continuar a vida, apesar dessas dores, dessas mortes. E assim, e essa carta da estrela me mostra principalmente que, sim, as coisas vão melhorar, as coisas estão melhorando pra você, não é só um processo interno, é também isso, mas a questão externa também começa a melhorar.